Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Sejam todos bem-vindos ao canal. Chegamos à parte 5, onde vamos colocar o outro lado da moeda. Por quê? Porque na parte 4 eu acabei postando como os pastores tratam as pessoas que deixam de dar o dízimo. Terrível, né? E nesta parte 5, o outro lado da moeda será o quê? Pastores e pregadores missionários combatendo o sistema do dízimo. E o negócio está chegando a um nível que, se as pessoas tiverem o conhecimento total do dízimo, como é que funciona o sistema no dízimo nas igrejas, por assim dizer, elas vão entrar em consciência e vão parar de sustentar vagabundo. Tá? Muita gente vai parar de fazer as coisas por interesse financeiro, cantar por interesse financeiro para receber cachê para pregar. E aí, por assim dizer, os verdadeiros adoradores, eles vão ter que ensinar de graça, porque receberam de graça, e de graça tem que dar. Gente. E nisso vai se manifestar os lobos, cães gulosos. Os cantores vão ter que parar de cobrar cachê, vão ter que parar de fazer showzinho, cachê de 50 mil, 100 mil para pregar. Profetas que cobram para profetizar, que passam falsas profecias, mesmo que seja verdadeira, não pode ser cobrado, né? E quem manda na igreja não é o pastor, quem manda na igreja são os membros. Então os membros têm que se levantar e parar de sustentar vagabundo. Porque você pode ter a certeza, quando os fiéis tiverem conhecimento sobre o dízimo, grande parte dos pregadores, dos cantores gospels vão parar de pregar. Já pensou? Vão perder o interesse de pregar evangelho, vão perder o interesse de cantar para Deus, cantar para Jesus, vão perder o interesse de profetizar, né? Porque acabou a mamata. E nesta série eu vou deixar aí no vídeo alguns vídeos, uma coletâneazinha de vídeos, né? De pastores, pregadores, uma missionária combatendo o sistema do dízimo, cara. Mas você pode ter a certeza que na parte 6 ali, nós vamos pegar na feridinha, tá? Na feridinha mesmo. Mas antes da gente começar nosso vídeo, eu lhe convido calorosamente, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. E rumo aos 1000 inscritos. Solta a vinhetinha. Como que eu pude cair num golpe desse? Porque é um golpe. Um pastor cobrar dízimo na igreja é um golpe. Espere. O maior roubo da história não foi assalto ao trem pagador. O maior roubo da história não foi o assalto ao Banco Central, nem o roubo que teve agora no aeroporto lá em Guarulhos. O maior roubo da história foi tomando o dízimo das pessoas em nome de Deus, em forma de dinheiro. Isso é o maior roubo da história. Deus nunca pediu dinheiro a ninguém. O dízimo cobrado na Bíblia era alimento. E os defensores do dízimo me atacam dizendo: e como que vai pagar a luz da igreja?
Igrejas são vidas, vamos usar a linguagem deles. Simples. Quanto que veio a luz? R$1.000. Pega 10 pessoas com 100, paga. Eu não posso dar 100, pega 20 com 50. Agora eu vou enganar vocês. Vou dizer que aquele gafanhoto lá é um demônio que vai na tua casa se você não dá dinheiro para Deus. Isso é o maior roubo que se fizeram. E em nome disso eles têm carro blindado. Em nome disso cada esquina tem uma igreja. Para pregar um Deus que não é o Deus da Bíblia, tá? Porque o Deus da Bíblia é um Deus de amor. Um Deus de justiça. Mas é um Deus de amor. Agora o Deus deles é um Deus que ameaça, que amedronta, que solta a mão, que manda para o inferno, que castiga, que bota de cama, que bota câncer. Eu estou falando do que eu vivi. Eu já entrei em lugares que a missionária disse: Deus está botando um câncer naquela irmã porque ela não deu dízimo. E os bonitos aí no YouTube, quando ouçam essas mensagens, eles dizem assim: Geraldo prega contra a igreja. Ouça, eu não prego contra a igreja, eu prego contra o alçapão. Eu não sou contra os pastores, eu sou contra o lobo. Não adianta me intimidar, porque vocês não vão me parar. Aquele que me colocou de pé não me derruba. Volta para o covil de vocês e diz a eles que Deus está levantando um povo que vai mais. Essa questão do dízimo, que as igrejas cobram 10%, eles se pautam muito no Velho Testamento, né? Que as pessoas davam 10%, mas era para os levitas, era para os sacerdotes. E Jesus, ele nem é da tribo de Levi, haviam 12 tribos, tal, e Jesus é da tribo de Judá, conhecido como leão da tribo de Judá. E era específico, então Malaquias, que eles usam o texto de Malaquias, está falando, está exortando os hebreus, os judeus, porque eles deixaram de dar 10% dos dízimos, que na verdade não era dinheiro, era comida, era safras, né, para os levitas, para sustentar essa caça levita, que era uma caça sacerdotal. No Novo Testamento, né, esse paradigma é quebrado. Você não vai encontrar dízimo no Novo Testamento. Paulo, ele fundou as comunidades, né, cristãs, e ele não recebia dízimo desses caras, né? Não ganhava dinheiro deles, era oferta voluntária, em amor. E não tinha aquele negócio, se você não der, rola maldição. Se você der, rola uma recompensa. Era puramente espontâneo, um gesto espontâneo. Aí, os profissionais da fé, de atualmente, eles vão usar um texto que está no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus está dando uma advertência aos fariseus. Não, olha, vocês dão dízimo do cominho, da hortelã, mas faz um monte de presepado. Então ele está dizendo assim, não adianta você cumprir a lei, você faz um monte de coisa errada. Mas naquele momento histórico, eles estavam na lei. Era a lei, tá certo? Era o dízimo. Depois que Jesus é crucificado e começa uma nova aliança, o sangue da nova aliança, o véu do templo se rasga, começa a era da graça, dali para frente não tem mais dízimo, você não vai achar nada de dízimo. Aí quando eu descobri isso, foi uma descoberta minha, pessoal, estudando. Aí eu fui conversar com um pastor, que eu tinha muito respeito por ele, que conhecia muito Bíblia, né, teólogo, tudo. E ele falou, você está certo, Daniel, você está certo, é isso mesmo. Aí eu falei, por que a gente não ensina isso para o povo? Não, se a gente ensinar isso para o povo, ninguém vai dar nada. Se você disser que é um amor, o pessoal não ama coisa nenhuma, o pessoal vem aqui por interesse. Eles querem a prosperidade, querem a cura, querem o milagre, eles querem o show, o espetáculo, querem aquele louvor cheio de fumaça, luzes, estrobo, né, querem a discoteca gospel, né? Então, é isso que eles querem. Para vocês, dizem que vão para o inferno, dizem isso e aquilo, e mandam dar o dízimo e tudo mais. Sabe o que eu descobri sobre dízimo? Sabe o que eu descobri sobre dízimo? Certo? Agora veja isso. Eu sei que você vai balançar, mas não há nos evangelhos onde Jesus manda o povo dizimar. Não tem isso. Mas ele disse algumas coisas sobre isso. Ele não manda o povo dizimar nos evangelhos, mas ele manda orar. Ele não manda dizimar nos evangelhos como ele manda andar em amor. Eu digo, o livro de Gálatas diz, uma das obras da carne é a feitiçaria, que é a manipulação. Ou usar a culpa e a condenação para tentar levar as pessoas a fazerem coisas. Quando eu passei a entender, provavelmente temos muitos bruxos nos púlpitos das igrejas. Porque a evidência de que uma pessoa foi manipulada é que tudo que você a manipulou a fazer, ela não continua. Ela pode fazer por um tempo, mas ela não continua fazendo.
Você pode falar, sabe, você devia ter vergonha de si mesmo, você tem 5 filhos, você não trabalha no Ministério Infantil, você deveria se sentir mal, as pessoas lá cuidando dos seus filhos, e você é um desafinado, e você quer vai ajudar no mês. E ela, com culpa, vão lá e ajudam. Mas depois de 2 meses não querem ir mais, porque é isso que acontece quando você manipula as pessoas. Não sei dizer como pegam versículos e manipulam esses versículos para fazer as pessoas façam as coisas, manipulam para fazê-las dizimar e dizem que elas vão para o inferno. Eu já passei por isso, é por isso que eu posso pregar agora. Aí alguém diz, sabe, no livro de Malaquias diz, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento e fazei prova, porque senão você é amaldiçoado. Você está certo, ele disse isso, mas ele estava falando com um povo rebelde, com um povo que estava em pecado. Eu não sou rebelde, eu não estou debaixo disso, eu não preciso de um mandamento para dizimar. Eu amo a Deus, eu dizimo porque eu o amo, eu dizimo porque eu o honro, eu dizimo porque eu respeito. Você não precisa me manipular. Deus foi muito bom com Crefodólar para eu não trazer os 10% e dar a ele. Mas nós que dizimamos não precisamos que ninguém nos mande. Quando Abraão venceu a batalha dos reis, ele viu os espólios que Deus pôs em suas mãos. Ele não precisou Deus chegar e dizer, Abraão, eu te ordeno que dizime. Abraão começou a olhar em redor, eu estou vivo, eu voltei, eu não estou ferido. Graça e paz, amada igreja. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele é meio polêmico, que é o dízimo. E eu gostaria de dizer o seguinte, que eu frequento uma igreja assim, eu não sou dizimista, eu sou ofertante. O dízimo, ele sempre foi e ele sempre será alimento. Não existe registro na Bíblia dizendo que foi transformado em dinheiro. Mas se foi transformado em dinheiro, tem que fazer a obra de Deus e tal, e as pessoas vão dizer assim, eu sei que vão dizer aí nos comentários, vão dizer assim, mas como é que o pastor vai pagar a conta de água, a conta de luz, pagar os músicos, pagar cadeiras novas e tal, né? Isso daí já é outros 500, porque o dízimo bíblico é alimento. Jesus não pediu que ninguém abrisse igreja, né? Todo mundo naquela época, a igreja primitiva, se reuniam entre eles debaixo das árvores e tal, então não tinha templo, assim, desse jeito como é hoje, denominações, várias denominações, cada uma com o seu nome, não tinha. Naquela época era a igreja de Cristo, ponto final. Então Jesus pregava debaixo das árvores, pregava na praia, pregava na montanha, pregava no secar, e os discípulos também. Então, depois, né, a humanidade, porque Deus não muda, mas a humanidade mudou, e começou a criar aí as suas denominações. Então, eu quero dizer o seguinte, que eu sou ofertante, eu oferto sim na igreja, mas o dinheiro que eu dou na igreja, eu não posso chamar de dízimo, porque não é dízimo. Então, eu oferto, eu faço a minha oferta, né? Eu conheço, daí assim, a oferta eu dou quanto que eu quiser, não é 10%, eu dou quanto eu quiser. Se eu quiser dar mais de 10%, o problema é meu, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, né? Então, assim, oferta é oferta, não chame a sua oferta de dízimo. Se você for pesquisar, essa história de 10% de salário, quem inventou foi a Igreja Católica, para ajudar o clero. Eles inventaram esse negócio de 10% mensal, porque nem o dízimo era mensal. E deixa eu ver umas coisas aqui que eu não posso ver, referência. Então, assim, quem discordar do que eu estou dizendo aqui agora, né, que não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, coloca nos comentários, então, a referência bíblica provando o contrário do que eu estou falando aqui, desse estudo. Eu fiz um resumo aqui, eu vou lendo, tá? Porque ele é bem grandinho. Mas vai acompanhando aí, é importante, é importante. Dízimo. Olha, dízimo nunca foi dinheiro, ou ouro, ou joias. Apesar de existirem moedas, era alimento aos necessitados, por intermédio dos sacerdotes. Isso você vai achar lá, corre lá pegar o papel e a caneta, em Levítico 27, 29, 1 Samuel 8, 15, 2 Crônicas 31, 5, atente para isso, tá? 2 Crônicas 31, 5, somente os sacerdotes de Levi podiam recolher dízimo, não pastor, padre, rabi. Somente eles, e isso está em Números 18, 21 e Números 18, 24. Não dá para ler tudo, viu, gente? Vai lá e leia.
Esse costume era de Abraão até Levi, e isso está em Hebreus 7:5. Para ser dizimista, teria que guardar a lei de Moisés toda. Então, se você vai cumprir uma lei só, por que você cumpre só a lei do dízimo? Se você quer ser dizimista, então, como era naquele tempo, então você vai ter que circuncidar seu filho que nascer homem, você vai ter que apedrejar a mulher adulta, você vai ter que cumprir toda a lei, senão você vai estar debaixo de maldição. Hebreus 7:5, Hebreus 7:9 e Gálatas 3:10. Pode conferir lá. Dízimo era dado uma vez por ano, de 3 em 3 anos. Dízimo era dado uma vez por ano, de 3 em 3 anos. 10% destinado aos necessitados. Deuteronômios 14, 28, 29. Vai anotando. Em Malaquias 10:3, quem rouba Deus são os sacerdotes e não os fiéis. Vocês podem conferir isso lá em Malaquias 2:1. Porque os pastores, eles têm o costume de ir direto em Malaquias 3:10, né? Então, se você for lá e ler Malaquias 2:1, você vai ver que Deus lá está amaldiçoando os sacerdotes. Porque eles eram o ladrão dos dízimos. Devorador, gente, nunca foi o devorador nunca foi um demônio. O devorador, gente, era um gafanhoto. Joel 1:3-4. Observe que os dízimos são dados por herança aos levitas. Se alguém toma uma herança que pertence a outra pessoa, né? Faça uma pergunta, né, assim, para si próprio. Os pastores, os padres, os rabis, enfim, esses líderes religiosos são levitas? Porque eram os levitas que tinham o direito de receber o dízimo, né? Onde eu parei? Se não são, por que recebe o dízimo? Não coloquem para mim que as pessoas são abençoadas por ser dizimistas. As pessoas são abençoadas porque trabalham. Ninguém é abençoado porque dá dízimo. Você é abençoado porque você trabalha. Deixa de trabalhar. Não, deixa de trabalhar. Eu quero ver se a tua igreja vai te sustentar pelo resto da tua vida até você arrumar emprego. E sustentar, que eu falo, é dar roupa para você, para os teus filhos, e dar mantimento do bom do melhor, e colocar gasolina no teu combustível. Quero ver qual igreja faz isso. Deixa de dizimar. Só um minuto. Deixa de dizimar, faz um creche. E fique 3 anos desempregado. E que o senhor tenha carro, que vocês estejam pagando faculdade. E só o senhor trabalha. Eu quero ver como a igreja hoje, que vai pegar uma família dessa, pagar faculdade para os filhos, colocar combustível, colocar alimento dentro de casa para comprar remédio, pagar a luz. Eu quero ver qual a igreja faz isso hoje. Qual? Me apresente uma. É muito fácil falar dessa vagabundice. Agora, na hora da prática, não quer aplicar o sistema judaico? Vamos aplicar então. Então vamos pegar o dízimo no sistema judaico. Pegue quantas viúvas, órfãos e estrangeiros e pessoas que não fazem. Desculpa, tem um monte de mulher passando fome. Tem um monte de casal se separando porque não consegue emprego. E o que a igreja faz por eles, já que paga o dízimo? Faz alguma coisa? A igreja chega e fala que não pode tomar ceia porque ele não é casado. É só que o casal não tem condições de casar, não tem condições financeiras, não tem uma casa para morar, não tem como pagar aluguel. Aí não deixa o camarada tomar ceia. Então por que a igreja não pega o dízimo, paga um casamento pro camarada, aluga uma casa para ele, para que ele tome ceia dentro da igreja? Por que não faz isso? Por que não faz isso o dízimo? Exige, mas por que não faz? Pega o dízimo judaico e aplica agora. Quem é que vai fazer isso? Cadê a igreja que faz isso hoje? Cadê os tempos que faz? Os tempos, cadê? Cadê os bispos, apóstolos, reverendos? Cadê que fazem hoje? É tudo cambada de salafrário. Pastor verdadeiro é aquele que cobra, mas é aquele que faz. E fazer não é construir negativo, não. É fazer para as pessoas que adianta ter esses tempos bonitos, etc. E o povo maltrapilho, enfermo, raquítico, praticando prostituição, porque não tem condição de ainda colocar camarada de campo. Porque ele transou com a mulher, com a namorada, que no casou no papel. Aí o pastor vai e coloca de volta, paga o casamento dele. Compra enxoval para ele. O que é isso, gente? Vamos acordar. Exigir agora. Exija os seus direitos. Você não deu dízimo a vida toda? Agora vai lá pedir para o pastor, vai lá. Pastor, vai lá para o tesoureiro, chega hoje um tesoureiro e fala assim, tesoureiro, eu preciso de 10 mil reais. Eu preciso.
Mas, irmão, não, eu preciso, porque é o seguinte, eu estou com uma situação muito complicada. A minha cunhada ficou viúva, eu não tenho condições de pagar, e ela é da nossa denominação, e ela está com uma dívida de 10 mil, e se não pagar, ela vai presa. Eu pergunto, qual é a igreja que faz isso? Ah, que é isso, gente? Ó, eu tô falando é verdade, é fato, não é mentira não, não é papagaiada não, tudo cambada de vagabundo mesmo. Por isso que eu falo, dízimo é judaico, dízimo não é cristianismo. Jesus não ensinou isso, Jesus! Dá só uma olhada nos super salários dos pastores da igreja Assembleia de Deus em Recife. Olha aqui, ó, pastor presidente Ayrton Z. Alves, 100 mil reais. Vice-presidente Ayrton Júnior, 40 mil reais. Secretário 33, secretário 217, tesoureiro 32, tesoureiro 18, tesoureiro... E aí você, muito ingênuo, chega lá, eu dou o dízimo. O que o pastor faz com o dinheiro é um problema dele com Deus. E aí eles usam o jargão, dízimo para a missão na África. Tá, que é missão na África. Ó, e você aí dando uma de bobo. Larga a mão de ser besta, rapaz, de sustentar esses homens. Manda esse povo ir trabalhar, cada uma, né? Eu não consigo admitir que existem pessoas que explorem a fé alheia. Os ditos pastores que usam-se de textos isolados a fim de extorquir as pessoas, arrancar dinheiro delas. É o caso de Malaquias 3:10. Tem pastores e pastoras que adoram usar esse texto, usam em todos os cultos para tirar dinheiro do povo. E infelizmente conseguem. O texto diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois fazei prova de mim disso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vou abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolheres. Aí, o que eles fazem? Eles usam esse texto para manipular as pessoas. Olha, trazem os dízimos, as ofertas, que aí Deus vai te abençoar. É como se fosse uma compra casada, uma troca, um comércio, né? Você dá o dinheiro, aí Deus vai te abençoar. E tem pastores que ainda dizem, olha, Deus é obrigado a te abençoar se você deixar o dinheiro aqui. Que absurdo, né? Que absurdo. Se existe um ser superior, você acha que ele se deixaria manipular pelo teu dinheiro? É uma questão de lógica, de raciocínio, só parar para pensar. Você está comprando Deus para que ele te abençoe? E tem pessoas que ainda dizem, olha, eu sou dizimista fiel, por isso eu sou tão abençoado. Poxa vida, né? Que cabecinha. O que os picaretas não falam, não revelam para você, é que lá em Malaquias 2:1 diz o seguinte, e agora, esse mandamento é para vós, os sacerdotes. Ou seja, não é para o povo, é para os sacerdotes que estavam fazendo ali um esquema de corrupção. Então, eu te pergunto, existem sacerdotes hoje em dia? Existem levitas? Existem descendentes de Arão? Não existe. Então, se você estiver numa igreja que usa Malaquias 3:10 para tirar do teu dinheiro, tenha a hombridade, a seriedade, o bom senso, o amor próprio, a dignidade de levantar e ir embora. Ou se você quiser ser pelo menos mais educado, espere o culto acabar e nunca mais coloque o pé ali. Sabe por quê? Porque nitidamente eles estão querendo te enganar, te explorar e usando de má fé. A base cristã para as ofertas está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Paulo diz assim, cada um dá conforme tem resolvido no seu coração, não sob compulsão. E o versículo 9 diz assim, para os pobres. Ou seja, a igreja séria, ela tem um serviço social, ok? O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6:9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6:9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai
anuncia para todo mundo heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada. Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz: a redenção da alma é caríssima, ninguém pode pagar.